Quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Glória a Deus. Quantos acharam, diga amém. Efésios 6, a partir do 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do... Pois não temos de lutar contra a carne e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Diga amém. Então fecha os teus olhos, ó Deus. A tua palavra, ela é viva e eficaz. A tua palavra e não eu tem o poder de mudar, transformar mentes e corações aqui nessa noite. Deus, mergulhado nessa unção poderosa, Senhor, porque o Senhor já falou conosco nessa noite de uma forma muito grande. O Senhor está nesse lugar. Ó Deus, toma esse altar que é teu por honra e direito, ministra sobre nós. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Continue-nos a falar em nome de Jesus. E a igreja diga Então aplauda a palavra de Deus, querido. Amados, nós estamos num ano novo, né? Tá novinho, começou agora. Mas a nossa guerra, ela é antiga, não é? Desde que o pecado entrou no mundo, desde que o homem e a mulher lá no Éden pecaram, nós entramos numa guerra. E a nossa guerra é antiga. E quero ler também um texto que vamos trabalhar paralelo a este. E eu quero que você abra no livro de 1 Samuel, mas não desmarque aí que a gente vai voltar daqui a pouco para aí. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Como eu estava dizendo, a nossa guerra ela é antiga. E há dois tipos de guerra, queridos. Uma guerra natural e uma espiritual. Diga para o seu irmão, há dois tipos de guerra. Natural e espiritual. E o livro de 1 Samuel, capítulo 17, diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia grevas de bronze, grevas é botas,
nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 siclos, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Amém? Eu estava procurando um dicionário bíblico e trazer para os dias de hoje, aproximadamente, a altura e o peso das armas, da armadura e das armas de Golias. E Golias tinha aproximadamente 3 metros, alguns 2,98, 3 metros. Não era algo assim. Tem gente que Golias era do tamanho dessa igreja, não era. Mas um homem de 3 metros ia sobressair em muitos, a maioria, né, de nós de estatura mediana, de 1,80 m, outros maiores, outros menores. Mas um homem de quase 3 metros, ele aparece bastante e dá medo. A sua lança pesava 7 quilos, a sua armadura 57 quilos. E segundo o dicionário, como nos tempos antigos, Golias poderia ser dos povos Enaquins ou Enacins, que era um homem gigante. Devia pesar aproximadamente 140 quilos, um homem bem alto e forte. Amados, e o que me chamou a atenção aqui foi o versículo 8 e 9. Principalmente o 9, ele disse: se pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. O que ele estava dizendo é que eles seriam escravos do inimigo. E é tudo o que o inimigo quer, queridos: nos vencer para sermos escravos dele. Escravizar a nossa família, escravizar os seus filhos. E se a gente se omitir, o diabo, o inimigo, ele quer ser pai dos teus filhos. Porque se você se omite em ser pai, tanto em amor quanto em disciplina, o diabo quer dar a paternidade, quer ser pai dele. O diabo quer adotar os seus filhos para ele. Quando um marido se omite em ser um homem que assume os seus compromissos, os seus erros, um homem que também chora e que se condói dos problemas particulares da sua casa, da sua esposa, quando ele se omite na sua função de ser um marido romântico, o diabo vai apresentar um amante romântico, que é o sonho das mulheres, o romantismo do homem. E até hoje, em pleno século 21, 2019, a mulher quer que o homem abra a porta para ele. Minha esposa vive reclamando. E aí hoje chegou na igreja, eu falei assim: eu vou correr, eu vou abrir a porta. Quando eu fui, ela já tinha aberto. Por quê? Costumou abrir, irmão. Ela pensou que eu não ia abrir, eu corri, mas ela já tinha aberto, já era, perdi a oportunidade. Viu? Eu ia abrir para tu hoje. Amados, da mesma maneira, quando a esposa se omite, e não sei se tem criança de plantão, eu não gosto de fazer aquele negócio, o sexo, para as crianças não entenderem. Não gosto disso, não gosto daquele. Tudo bem, o Satanás vai se apresentar, ou vai apresentar um amante que gosta muito. Quando nós nos omitimos no nosso papel, o Satanás, ele toma o espaço inimigo. Por quê? Porque ele quer vencer a gente. E isso aqui me chamou a atenção. Golias, o próprio Satanás dizendo: se vocês perderem, vocês são escravos. É isso que ele quer, nos vencer para sermos escravos dele. O diabo quer escravizar a nossa casa, os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa família, mas não vai em nome de Jesus.
dizimista fiel vai escravizar você. Vai te empurrar no cartão de crédito, nos shoppings, ostentação, viagens quando não pode. Viaje sim muito, se você pode. Se não pode, vai até Tinguá e toma um banho de cachoeira. E volta. Irmão, não pode, não pode. E seja feliz na cachoeira, aleluia. Não é dizimista ofertante, vai te escravizar. Você foi vencido. Ele quer escravizar você, sua vida financeira. Irmão, a destruição não começa de uma vez. Dificilmente é como aconteceu na Ásia, vem aquela onda terrível. Não, ele vai destruindo aos poucos. E aí a gente não percebe. Começa assim, hoje eu não vou na igreja por causa disso. Hoje eu não vou na igreja por causa daquilo. Eu não vou liberar perdão. Vai passando os dias e você vai deixando o diabo ganhar terreno. Ele avançar. E aí o que acontece? O que Golias está dizendo aqui, apenas uma frase me chamou a atenção: seremos vossos servos se eu ferir vocês. É o que ele quer, está no nosso calcanhar. A Bíblia diz que o Satanás está ao derredor, bramando como leão para nos tragar. Se deixar, ele entra e bagunça tudo, irmão. E a armadura dele, que pesava aproximadamente 57 quilos. E a armadura era constituída de escudo, capacete, couraça, botas, cinto e espada. O escudo tinha de um guerreiro e a armadura é usada desde os tempos remotos. A armadura para a proteção, na cobertura, para protegerem dos ataques. E a armadura, falando do escudo, tinha o escudo de couro. E tinha, às vezes, a madeira com a cobertura de couro, banhado no óleo, para que ele pudesse ser flexível e resistir à umidade. Tinha escudos ovais, tinha escudos redondos, oblongos, que é uma outra figura geométrica. E tinha escudos de bronze, segundo o livro dos reis, até escudo de ouro. O capacete tinha de couro, também de metal. A couraça, ela protegia o peito e as costas, e os ombros também. Era couraça porque era de couro, mas também tinha de cota de malha, tinha de ferro, bronze. As botas de chapas de cobre ou de ferro, elas vinham até debaixo do joelho, que protegiam não só os pés, mas a canela também. Tinha o cinto, que é o cinturão. Quando a Bíblia fala dos lombos, lombos é a parte reprodutora, e o cinturão não era só um cinto, ele era como uma saia que protegia toda a parte. Quando a Bíblia fala assim, fulano é dos lombos de tal, é porque é a parte reprodutora, é a origem. Então, o cinto cobria essa parte também, cobriam os órgãos reprodutores. E a espada, que era para o ataque, diga glória a Deus. No versículo 11, vá o capítulo 17 comigo, versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, o que aconteceu com ele, com Israel? E temeram muito, porque essa descrição que eu fiz da armadura, imagina num homem de aproximadamente 3 metros. Eu quero construir essa história com você, para a gente chegar onde Deus quer nos levar essa noite, diga amém. Imagina um homem de quase 3 metros, com essa armadura, com uma lança muito grande, com um escudo maior do que o normal. Eles ouviram essas palavras
espantaram-se muito, porque não só a aparência do inimigo causava espanto, mas também as palavras, exatamente o que o diabo faz, nos perturba, quer que nós fiquemos com medo todos os dias, que a gente fique espantado. Quem aqui diante de uma situação nunca temeu? É isso que o diabo quer fazer, tirar a nossa estrutura, queridos. É isso que o diabo quer fazer. No versículo 16, durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. O inimigo, ele aparecia de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, irmão. Quer nos enlouquecer, tirar nossa estrutura. Por isso que eu disse, o Satanás vai roubando, ganhando terreno à medida que nós deixemos. E aí vai tirando a nossa estrutura aos poucos, nos desestabilizando. E aí um problema que era pequenininho, que dava para resolver, como disse anteriormente, você se omitiu. Deixou de estar firme na casa, de ser firme na casa de Deus, de ser um dizimista fiel, entre outras coisas. Omitiu-se na sua postura de homem ou de mulher, de pai, de mãe. E o que aconteceu? O Satanás foi te roubando e você não percebeu. E aí no versículo 26, eu quero que você leia comigo. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Porque Davi, amando do seu pai, foi levar provisão, foi levar alimento para os seus irmãos que estavam na guerra. E aí Davi viu aquele homem chegar, porque aquele homem durante 40 dias se aparecia no vale, perguntava assim: tem homem aí? Tem um guerreiro aí? Tem um crente aí que não tem medo de mim? E aí os homens ficavam temerosos. Davi, vendo aquilo, diz: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi aparece com ousadia, querido. Davi aparece com ousadia e diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E aí o discurso continua, a história chega aos ouvidos de Saul. Saul manda chamar Davi, e Davi diz para ele: eu matei urso e leão, posso matar esse gigante? Saul, olhando para aquele menino, ele viu que não havia condições. Se o próprio Saul, quando ele foi escolhido lá atrás, em 1 Samuel, nos capítulos anteriores, que Saul é escolhido, a Bíblia diz que Saul sobressaía entre o povo. Saul era um cara alto e forte, de postura. Ele tinha um destaque entre o povo de Israel. Quando ele foi escolhido, depois você lê os textos anteriores. E o próprio Saul, que era um homem já experimentado da guerra, não foi. Saul olha para aquele menino, porque ele era jovem, ruivo, e era de gentil aparência. E aí eu vou falar, o menino desprezado na luta. Olha o que vai acontecer aqui no versículo 40. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no alforje de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Quando fala de boa aparência, não tinha marcas, irmãos, de guerra. Não era alguém com experiência. Não era alguém que foi na guerra, alguém que tem experiência de guerra. Não tinha marcas. Era um menino que era pastor e que pela unção de Deus conseguiu afugentar, matar o urso e leão, defendendo as ovelhas do seu pai, nos mostrando aí, sendo um menino obediente, zeloso. Mas Saul olha para esse menino, antes um pouquinho, e diz assim: não tem condições, eu matei o urso e leão e eu vou contra ele, me dá minha oportunidade.
Saul manda então pegar a armadura e põe em Davi. Davi não conseguiu nem se mexer. Por quê? Porque a guerra que Davi ia enfrentar, irmãos, não era uma guerra natural. Saul estava acostumado em lutar em guerras naturais. Por isso que eu disse que há guerras naturais e espirituais. O que estava prestes a acontecer era um menino entrar numa guerra espiritual. E o que acontece? O gigante, Davi vai no riacho, pega 5 pedras, põe no seu alforje de pastor, chega diante desse gigante, ele olha para ele e despreza. É assim que o Satanás faz, olha para nós e despreza, é cara de derrotado. Isso é um derrotado. A primeira vez que manifestar alguém perto dele, ele corre. A primeira situação de dificuldade, ele mete o pé, chora e chama a mamãe. Pastor, por favor, me acorde. Ou então diz, eu não vou para a igreja porque eu estou com medo. Esse menino foi visto pelo gigante, irmãos, porque o gigante olha um menino desprotegido, alvo fácil, presa fácil. E ele olha para esse menino, não tinha cara de guerreiro, aos olhos do inimigo, aos olhos dos amigos, aos olhos da família, aos olhos de toda a plateia ali. Davi não tinha condições, porque era fraco, aparentemente, não tinha uma armadura aparente. E aí eu vou dizer para você, irmão, nunca foi a experiência nesse caso de Davi, nunca foi a unção, nunca foi a experiência de ministério nesse momento, porque era um menino que não tinha experiência de guerra, tinha experiência de cuidar de ovelha e lutar contra animais ferozes, mas não na guerra. Nunca foi o Davi que seria rei, nunca foi você ser eu toco muito, eu canto muito, eu prego muito. Nunca foi o teu tempo de crente ou quantos versículos que você decorou. Nunca foi a experiência, foi Deus no negócio. Foi Deus dando vitória ao menino. Ei, irmão, há meninos aqui hoje que se apresentam diante do Senhor dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, eu tenho medo sim, mas o Senhor estiver à frente da minha guerra, eu vou vencer. Ah, mas eu falo em línguas, eu sou experiente, eu tenho unção. Esse momento aqui foi Deus entrando na frente, porque todos olharam do rei Saul, o gigante, os inimigos de um lado e os amigos do outro, teoricamente amigos, que os irmãos de Davi mesmo estavam já, meu Deus, esse menino metido vai morrer. E aí eu acho que Davi vence nesse momento aqui, ó, versículo 45. Eu acho que Davi vence aqui, para mim. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Para mim, Davi, ele vence antes da sua atitude de jogar, da sua ação de jogar a pedra e acertar. Para mim, Davi venceu quando ele declara: tu vens a mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ei, irmão, diante do inimigo você pode temer, você pode entender que ele é mais forte que você, dos problemas que você enfrenta na sua casa, mas em nome de Jesus, faça essas suas palavras também como de Davi: ei Satanás, ei diabo, você não vai roubar a minha casa, a minha família, porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Oh Deus! E aí, irmãos, cai o gigante. Davi vai e corta a cabeça dele. Davi tinha 5 pedras, estava preparado. Por que ele levou 5? Entre tantos mistérios aí, porque ele podia errar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta.
Ele tinha 4 pedras sobrando, mas naquele momento tinha que ser acertado na primeira. Ainda que o Golias podia pegar o seu escudo grande e fazer assim, tum! Deus entrou naquele momento e fez com que aquela pedra acertasse. Ei, irmão, você precisa ter as suas 5 pedras, a sua oração, o seu jejum, a sua vida no altar, está firme na igreja, ser um dizimista fiel. Tem as suas 5 pedras, que uma delas vai acertar esse gigante hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu agora, pastor? Estavam livres as famílias. Você lembra do versículo 8, o que o gigante disse? Se eu vencer, e tudo diz que eu vou vencer, tipo 99,9% de chance de eu vencer, vocês serão nossos escravos. Mas vocês estão dizendo, as mulheres, as jovens solteiras, manda lá, os filhos teus, meus irmãos estão aqui. Eles estão aqui. As mulheres, os filhos, as crianças, a gente faz o que quiser. Mata, joga enfermidade ou mata. A vida, financeira, carro, tudo são escravos do inimigo. Não, Davi quando vence, ele livra das mãos do inimigo. Agora poderia haver festa em Israel. Agora poderia o marido chegar e beijar a sua esposa. Agora ele poderia estacionar o seu carro na garagem. Poderia marcar um jantar, ter festa, reunir os amigos, porque o inimigo caiu. E assim mesmo que vai ser com você na sua casa. Essa é a tua história, querido. Aleluia. Vamos voltar lá para Efésios. Eu termino daqui a pouco. Não, varão, pode tampar a hora aí. Tampa aí que é melhor. Louvado seja Deus. Tem crente aí? Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas pastor, você não sabe, pastor, tem gente falando mal de mim para os outros. E há quem acredite, bem-vindo ao clube. Não é meu não, é o clube de Davi. De vez em quando eu estou nele. Por quê, pastor? O livro dos Salmos, capítulo 56, versículo 5. Davi está clamando ao Senhor, ele diz assim: Senhor, tudo que eu falo, entendem errado. O inimigo está torcendo as minhas palavras, Senhor. E levam as pessoas a pensarem o mal de mim, tudo para o mal. Tudo que eu falo estão torcendo as minhas palavras. Irmão, mas há 2 tipos de pessoas aí. Quem ouve e quem fala. Quem fala e quem ouve. E Deus vai cobrar essas pessoas, diga glória a Deus. Estão falando mal de você, fizeram isso com Davi também. Deus vai cobrar quem fala e quem ouve. E se você estiver inocente na história, apenas ore, deixa Deus agir, porque Deus cobra. Não queira ser Deus e levantar sua espada, não, eu vou resolver, não, porque Deus vai cobrar quem fala e quem ouve, porque não foi perguntar, é verdade? Falaram isso, é verdade, e você não tem como se defender, não tem problema, porque apenas ore, Deus entra com providência, diga glória a Deus. Amados, Efésios capítulo 6. Diz assim quando eu voltar lá no texto, que o vento levou, e o vento levou. No versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Segundo João, ele diz que a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. O texto está dizendo, cinge
cobre as tuas vergonhas com a verdade. Jesus cobre o teu passado com a verdade. Ele é a verdade. Jesus é a verdade, Ele cobre o teu passado. Que ninguém fale de você. E se falar, não muda o seu estado emocional, porque o importa é o que Jesus fala sobre você. Importa hoje, que hoje Deus te dá uma oportunidade de recomeçar. Passado passou. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, o 17, se eu não me engano: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Jesus. A verdade cobre os seus lombos, cobre a sua vergonha. Ei, querido, Jesus cobre você hoje. Diga glória a Deus. A couraça, como eu disse, que é a justiça de Deus. Não seja justo. Com toda a nossa justiça nós somos injustos. Deixa Deus ser justiça na tua vida. Abaixa a tua espada aí, amigo. Deixa Deus pelejar por você. Até hoje você lutou, irmão. Segura a onda. Experimenta isso. Ó, experimenta cair na oração. Experimenta cair na palavra, vir aos cultos. Você fez isso? Sempre você manteve uma vida com Deus? Deixa Deus ser justiça, querido, na sua vida. As botas, a preparação no Evangelho. Se prepare, busque a Deus na palavra. Porque você, a palavra é um alimento. E o alimento nos mantém de pé. Ninguém sem alimento fica de pé por muito tempo. Quando a gente olhava antigamente as primeiras publicações, quando ainda o Google não tinha chegado em Nova Iguaçu, a gente via pelos jornais e a revista as crianças da África, de regiões da África, de países do continente africano, e a gente via elas muito magrinhas e a gente fazia o quê? Chorava. Assim é um crente sem alimento. Por fora está até fortinho, gordinho. Que crente come bem. Aleluia. E tem que ficar murchando a barriga para não voar o botão da camisa. Aleluia também. Tem uns homens aí que ficaram quietos, mas vocês são barrigudos, não tem jeito. Amados, mas por dentro, vida espiritual está igual aquelas fotos que a gente vê das crianças, magro, raquítico, sem alimento, não fica de pé, crente. Preparação no Evangelho da paz, os pés. Diga glória a Deus. O escudo da fé. Porque quando o texto diz sobre o escudo, é para apagar os dardos inflamados de Satanás. E Satanás vai atirar os dardos inflamados. E se você tiver com o escudo da fé, pastor, como é que a gente consegue fé? A Bíblia nos ensina. A Bíblia diz, ouvindo a palavra. A fé se adquire ouvindo a palavra. A sua fé hoje está aumentando mais porque você está ouvindo a palavra. Diga glória a Deus. Então há um escudo aí na sua mão. Pega o escudo e diga amém. Diga, é a palavra, é a fé. Aleluia. O capacete. E a Bíblia diz sobre a salvação. Porque na cabeça estão as nossas decisões. E a maior parte dos sentidos que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente sente, o cheiro que a gente sente, nosso olfato e a nossa boca. O tato está ligado às mãos, que é tocar, mas também em todo o nosso corpo que a gente sente o toque. Mas o capacete protege os principais sentidos, dos quais o Satanás vem com palavras. E não é muito normal a gente ouvir, pastor, estou ouvindo o diabo falar no meu ouvido, está falando que eu vou morrer, que meu filho vai morrer, está chorando. Ei, irmão, o capacete da salvação hoje vai tampar os seus ouvidos também. Pastor,
Eu não consigo falar coisas boas, abençoar os meus filhos. Eu amaldiçoo os meus filhos, meu esposo. Ei, irmão, o capacete está na sua cabeça, nas suas decisões. Deixa Ele entrar, deixa Jesus tomar as decisões por você. Como eu disse, segura a onda. Para de amaldiçoar a tua casa, os teus filhos, o teu marido. Essas crianças são umas pragas, são os capetas. E tinha uma vizinha da nossa igreja que falava isso. A gente estava lá na igreja, ela morava nos fundos, ela falava assim: demônio! Que as crianças não era demônio, não chegava tanto, mas as crianças eram bagunceiras, irmão. Ela tinha uns 5 carreirinhas. Tinha uns 5 carreirinhas. As crianças não era fácil, mas ela falava: demônio, tira a mão daí, capeta. Essas crianças deram tudo, estão tudo hoje adolescente e jovem, deram tudo para prostituição. Eu disse aqui no workshop de louvor e adoração, meus filhos, a Sara e a Débora pequenininha, eu pegava o violão e começava a inventar música assim: meus filhos são a bênção, eu profetizo, Sara, Débora, vocês vão ser muito felizes. Uma bênção na casa de Deus. Irmão, não importa se você sabe cantar ou não, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre os teus filhos. Deus vai mudar essa história em nome de Jesus. Eu já vou terminar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, Jesus vence o Satanás pela palavra. A tentação no deserto, Jesus vence na palavra. Ele defendia e atacava o Satanás na palavra. Diga glória a Deus por isso. Irmão, aqui há o manual do vitorioso em Efésios capítulo 6. Se você quiser, você vai sair vitorioso aqui hoje. Diga glória a Deus. Oh, Jesus. E eu vou terminar dizendo que nós estamos lutando pelo menos com 4 escalas de demônios: principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade, na terra, não, nas regiões celestiais. Por isso que eu disse, as lutas que você diz, eu vou à luta, você vai trabalhar, você vai conquistar, você vai proteger a tua casa, são lutas naturais. Você vai lá fazer a prova da faculdade, você vai tentar o concurso, são as lutas naturais. Mas o Novo Testamento nos deu um novo panorama e uma luta que não precisávamos pegar em armas. Na realidade sim, mas as nossas armas seriam espirituais. Diga glória a Deus. A armadura é resistência, irmão, mostra força, ser um homem forte. Mas segundo o Novo Testamento, ser forte não é ter uma arma, ainda que o governo tenha liberado. Não é ter uma arma, não é ser um cara fortão, estar na academia. Hoje um homem forte é um homem que dobra os seus joelhos e ora. É um homem que vem para a igreja e traz os seus filhos de ônibus a pé, de carro. Isso é um homem forte, segundo a palavra de Deus. Nem um cara que bate no peito e diz assim, não mexe com a minha família não. É um homem que diz assim, Deus, cobre a minha família com teu sangue. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, digo fraco, sou. A Bíblia está dizendo que há fracos. Digo fraco, sou, porque o Senhor é nossa força.